Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje vamos ver, já entramos na última parte do capítulo, que trata das instruções dos espíritos. Vimos ontem uma mensagem no item 9, cujo subtítulo é A Verdadeira Propriedade. Foi uma mensagem do Espírito Pascal. Hoje, item 10, a nossa mensagem é de M, de mamãe, M. Espírito Protetor, foi recebido em Bruxelas, 1861. Essa mensagem que está no item 10 também tem o mesmo subtítulo, A Verdadeira Propriedade. Nos diz então o Espírito M. Espírito Protetor M. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. Então, é de acordo com a vontade de Deus que os bens da terra são distribuídos. E o homem não é senão o usufrutuário. Já vimos isso aqui em outros itens, não é? Então, está apenas emprestado. Vamos ter que devolver e prestar contas. O administrador, então, ele é apenas o usufrutuário. Aqui, nós encarnados. O administrador mais ou menos íntegro. Espíritos imperfeitos, mundo de provas e expiações, então, mais ou menos íntegro. E inteligente, mais ou menos também. Eles são, esses bens, são tão pouco a propriedade individual do homem. A gente poderia escrever também, eles não são tão pouco, esses bens, propriedade individual do homem. Mas ele aqui não colocou na negativa, então seria mesmo por uma pouca quantidade, embora não esteja tão pouco, e sim tão pouco, com M, T-A-M, tão pouco, e não tão pouco. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Então, mesmo que nós tenhamos a fortuna, aqui nos tenhamos recebido em algum momento dessa encarnação, não nos é a propriedade individual para essa encarnação, porque ainda a vontade de Deus pode nos tirar esses recursos. Por quê? A princípio, uma prova. Este é um mundo de provas. Né? Este é um mundo de provas. A princípio, é uma prova. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o passado? Pode. Mas mesmo que não tenha, serve como prova. Como prova serve. O que vamos fazer diante disso? Essa é a prova. O que é que nós vamos fazer diante disso? Vamos nos desesperar? Vamos cometer crimes? Ou vamos nos manter serenos e vamos enfrentar as adversidades trabalhando com honestidade, sem revolta, sem desespero. Então, a prova ela vem para testar o uso do nosso livre-arbítrio. O que vamos fazer diante disto? Então, esses bens não são nossa propriedade individual, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões. Ou seja, eu esperava que ficasse. Deus fala, não, mas eu vou tirar. E a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, ou seja, a fortuna herdada, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida,
Se há uma fortuna legítima, mas é interessante, porque ela é legítima nessa encarnação. Nada, vamos dizer assim, nada indica de forma definitiva que no passado não tenha sido assim, que tenham sido usados meios escusos de acumular uma riqueza e que possa haver uma expiação em cima disso. Nada impede que isso aconteça, mas a princípio é uma prova. Quando se tem e de repente deixa de se ter. Ele diz aqui que se há fortuna legítima, é esta, a adquirida, com toda razão, adquirida honestamente. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida a conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas não vamos esquecer que herdar não é que tenhamos feito mal a ninguém, mas mesmo assim, não fomos nós que conquistamos o mérito daquela fortuna. Não é? Recebemos e pode ser que Deus não tenha planos de deixá-la conosco. Depende lá, como podemos saber? Não podemos, não é? Isso está lá na vontade soberana e magnânima para conosco. Ah, mas como magnânimo, Deus é bom quando nos tira os recursos? Para muitos de nós, sim. É aquela figura usada no ditado de se dar um instrumento perigoso na mão de uma criança. E se não temos condição de usar um recurso, podemos nos tornar muito infelizes no mau uso que podemos dar para um determinado recurso. E por amor e mesmo misericórdia, Deus tira e fala assim, não, você vai usar mal, ainda não está na hora. Continuando aqui, o que o Espírito Protetor M nos diz. Será pedida a conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outra pessoa. Mas do fato de um homem querer sua fortuna, mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais para outra vida? Então, deva esse homem a sua fortuna a si ou não, de qualquer jeito, ele não vai levar essa fortuna com ele. Por mais legítima que tenha sido a conquista dessa fortuna, ele não leva uma moedinha, não é? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela chegue às mãos dos herdeiros, nada poderá prevalecer contra a sua vontade divina. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Pode o homem abusar da fortuna, usando como bem entender, abusando, sem prestar contas? Não. Em lhe permitindo adquirir a fortuna, Deus pode querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Então, se ele adquiriu de forma honesta, Deus pode, e se não tem nada lá para trás, Deus pode deixar que a fortuna fique com ele para premiá-lo na sua honestidade de adquirir. Mas o que ele vem dizer antes? Ele adquiriu honestamente, mas gastou de forma totalmente irrefletida, de forma apenas a dar vazão às suas paixões. Então ele ganhou honestamente, mas fez dessa fortuna que ganhou honestamente um mau uso e deverá prestar contas sobre isso.
É isso que ele está dizendo aqui. Mas se não fez servir sua fortuna senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela, sua fortuna, se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou do outro. Então ele perde moralmente, vamos dizer, no futuro, o que ganhou bem moralmente no presente. Ou no passado, né? Fez, ganhou. Aí tem a fortuna. Aí usa das formas mais vis. Aí depois, vis. Às vezes não é vis. Mas de uma forma egoísta, de uma forma simplesmente a satisfazer seus sentidos materiais. Chega do lado de lá, é o que ele vai dizer agora. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, ele perde de um lado o que ganhou do outro. Ele perde na pátria espiritual o que ganhou honestamente aqui no mundo físico. Anula o mérito do seu trabalho. É o que nos diz o espírito protetor M. Nós podemos ver aqui o item 11, não é um item, fala do emprego da fortuna. É uma mensagem do espírito Severus, nome estranho. Recebida em Bordeaux em 1861, nos diz o espírito Severus. Emprego da fortuna, é o item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso. Vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles, os tesouros, podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, a fortuna, não é? Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime. O jugo, o domínio dessa cobiça pelo dinheiro. Porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, o dinheiro, não é? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Aí é o que o outro espírito disse ao final, não é? E se fizermos assim, já estaremos recebendo em vida a recompensa. Ao desencarnar, não temos mais nada para receber. E ele diz assim, olha que interessante. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Essa é a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o emprego da caridade. Empregar a fortuna com caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo. Faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afaste o queixume, aquele que chega, não é, se queixando,
com medo de seres enganados. Quantas vezes a pessoa vem nos pedir, conta aquela história triste, e a gente tem medo de dar porque pode estar mentindo. É o que ele fala aqui. Não afastes o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. É fome? Está com fome? Um prato de comida, um pão, né? É um leite para o filho, uma latinha de leite. Vamos ajudar. É o que ele fala aqui. Alivia primeiro, vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Às vezes, num contato rápido numa rua é difícil, mas às vezes quem mora em casa vê aquelas pessoas passando, e às vezes elas passam muitas vezes no período de semanas, meses, anos mesmo, e dá para a gente conversar com essas pessoas, tentando ajudá-las também, falando coisas boas, indicando-as que busquem ajuda, né? Sobre isso ou aquilo. Espalha ao redor de ti com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital, né? Uma riqueza, não é? Que não te faltará jamais. Então, coloque tuas riquezas, que são as riquezas do coração, sobre um capital que não te faltará jamais, que é o capital imaterial, que nós vamos levar conosco, pelo bem que realizamos nesta vida quando retornarmos ao mundo espiritual. E te trará grandes interesses, quer dizer, grandes benefícios. As boas obras. Então, qual é o capital que não nos faltará jamais? As boas obras. As boas obras que fizemos vão conosco. As boas obras é a caridade. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Então, o ouro serve para fazer muitas coisas boas, mas a inteligência serve também. E muitas vezes não se tem ouro, mas se tem inteligência e se faz muitas coisas boas. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução, espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, esses tesouros frutificam, os tesouros do amor, os tesouros da instrução, os tesouros da caridade. E aí terminamos o nosso item número 11. Amanhã, então, estaremos de volta com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Até amanhã. Muita paz a todos.